vamos que vamos começar a nossa aulinha de número 10. Lembrando que na aula 9 foi, exercício pesado, hein? Na aula 8, conteúdo. Aula 7, exercício. Aula 6, exercício pesado, hein? Então, professor, você vai ficar fazendo sempre assim? Aula, exercício? Dependendo do conteúdo, tá legal? Terão conteúdos que a gente vai trabalhar dessa forma, terão conteúdos que a gente não vai trabalhar dessa forma. Porque eu já coloco exercício nas aulas. Quando eu percebo que a gente precisa de uma gama maior de exercício, eu acabo fazendo uma aula só de exercício. Lembrando que não basta você só estudar física. Estudar física, matemática, química e tudo isso aqui tem aqui. Tudo isso tem aqui na Cultive. Beleza? Vamos começar a nossa aula 10? Vamos que vamos. Aquela musiquinha, né, professor? Não pode faltar. Claro que não, meu chapa. Vai ter, porque sempre tem. Vamos nessa? Isso! Vou colocar aqui perto do microfone, ó. No gargarejo, no gargarejo. Só curtindo a onda. Nossa aula é assim, ó, bem tranquila. Quem sabe, sabe. Ei, maravilha. Vamos começar. Então, olha só, galera. Só vou ajeitar minha bancada aqui, porque aqui tem tipo MacGyver, entendeu? Aqui a gente faz coisas que ninguém acredita. Vamos nessa? Aulinha 10, estão preparados? Então, vamos começar. Eita ferro, professor! Quem é esse tal de Kepler aí? Vamos começar com lei de Kepler. A gente estava estudando lei de Newton, vamos estudar lei de Kepler. Isso mesmo, galera. Vamos estudar tal lei de Kepler, por quê? Lembrando que Newton só chegou mais longe porque estava sobre ombros de gigantes. E um desses gigantes era o tal de Kepler, tá? Esses exercícios são clássicos quando vamos falar de um satélite orbitando a Terra, da Lua, Sol, todos esses satélites aí naturais, maravilha? Que são conhecidos como planetas, estrelas, asteroides. Espaço sideral é muito louco, Tite. É muito louco mesmo. Então esse Kepler ele trabalhou principalmente nas observações do movimento da Terra, da Lua, do Sol e de tudo mais. Lembrando que Copérnico, né, criou uma teoria. Qual foi a teoria de Copérnico? Se eu não me engano, foi heliocentrismo. Aí antes dele, teve uma rapaziada do geocentrismo. Aí depois veio Galileu e falou, galera, isso aí tá certo, mas tá errado. Aí veio Kepler e falou, uma confusão só, tudo bem? Ptolomeu, Copérnico, Kepler, Galileu, toda essa turma aí tá junto descobrindo os fenômenos naturais do espaço sideral. Kepler, então, primeira lei. As órbitas que os planetas descrevem ao redor do Sol... Eita, leia de novo, professor. Leia de novo, tá confuso. Galera, eu vou deixar o textito aqui para tu ler, tá? Agora, escuta. A Terra gira em torno do Sol, certo? Como que é esse giro? Esse giro é mais ou menos assim. Não é exatamente uma esfera... coisa redondinha. Ela é redondinha, mas ela é achatadinha também. Legal, né? E esse formato, essa esfera achatadinha, chama elipse. Não é eclipse, é elipse. Beleza? Elipse. Com o Sol ocupando um dos focos. Lembrando que essa elipse ela vai ter o seguinte. Há uma divisão aqui, certo? E em um desses focos eu tenho o Sol. Lembrando que a elipse vão ter dois focos. Tá legal? E em um desses focos está o Sol. Então se falar para você em Kepler, ele vai descobrir que a Terra gira em torno do Sol, tá? O Sol não está no centro desse nosso universo. Ele está em um dos focos dessa elipse. Tanto que, nessa parte aqui é verão, pois a Terra está mais perto do Sol. Nessa parte aqui é inverno, pois a Terra está mais longe do Sol. Professor, mas lá no Canadá... é frio 10 meses por ano. Mas aí tem a ver a inclinação da Terra, o Canadá está próximo dos polos, né? Acontece, a Terra é grande, vamos embora. Só quem mora num país tropical somos nós. Segundo a lei de Kepler, essa é muito legal, viu? O segmento de reto imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas iguais em períodos de tempos iguais. O que é legal é o seguinte, vamos supor que aqui seja dia 16 de julho. Não sei por que eu coloquei essa data. Deve ser o dia do aniversário de alguém. E aqui eu coloco o dia 16 de agosto, tá?
tô aí viajando na maionese, beleza? Aqui eu coloco o dia 10 de novembro. Deve ser aniversário de uma pessoa muito importante na vida dele. E aqui eu coloco o dia 20 de dezembro, certo? Passaram-se o mesmo tempo, tá? Ah, professor, mas aquele mês tem 31 ou tem 30? Ô, cabeça! Passou 30 dias para os dois, tá bom? Então vamos lá. Se passou 30 dias para os dois, o tempo, ou seja, o período, certo? É igual. Se você pegar o centro da Terra, jogar a corda lá, colocar ela grudada no Sol, certo? Quando essa Terra descrever esse segmentinho aqui, você calculando essa área, você pode dizer que essa área é igual a essa aqui. Foi isso que Kepler descobriu. Que se nós temos uma variação de tempo, certo? Uma mesma variação de tempo em diferentes pontos da nossa elipse, ele concluiu que ele vai descrever, varrer áreas iguais em tempos iguais. Muito legal isso, né? Então, imagine uma linha que liga o centro da Terra ao centro do Sol. Passa um certo tempo. Fecha esse triângulo. Calcula a área. Faz a mesma coisa de outro lado. Mesmo tempo, calcula a área. Puf! Encaixa. Legal? Essa é a segunda lei de Kepler. Terceira lei de Kepler. Essa é muito difícil, professor, eu lembro. Envolve quadrado, cubo. Não tem problema, galera. Aqui a gente tem matemática, aqui a gente tem física. Vamos que vamos, né? Temos tudo. Vamos lá? Os quadrados dos períodos. Então, quadrado eu sei. Ó, quadrado. Não, Zé, é quadrado, é aquele 2. Ah, tá. Quadrado dos períodos. Então, vou ler de novo. O quadrado dos períodos T de revolução dos planetas, tempo que demora para efetuar uma volta completa em torno do Sol, são proporcionais aos cubos. Cubo mágico. Será que eu vou desenhar um cubo mágico aqui? Claro que não, né? Quadrado 2, cubo 3. Ah, minha professora falava isso aí, eu nunca entendi. Cubo 3? Por quê, professor? Ai, meu Deus do céu, vou ter que explicar. Cubo 3 aqui, ah, meu Deus. 3, largura, altura e profundidade, 3 dimensões. Quadrado, 2, cubo 3. E viado, professor? Isso aí é 24, é bicho, né? Então vamos que vamos. O que ele falou? Que o quadrado dos períodos ele é proporcional aos cubos das distâncias médias R ao Sol. O que isso quer dizer, professor? O que isso quer dizer? Mais uma vez, o que isso quer dizer? Que, veja bem, se um planetinha tem um certo raio, certo? Beleza. Você vai pegar o raio da Terra e vai levar o cubo. Vai pegar o período que a Terra demora para dar uma volta completa e vai levar o cubo. Se você fizer isso com Júpiter... Opa, aqui é o quadrado. Vai ser igual. Então, pera lá. Vai ser... Nossa senhora, sério que é assim? Pega o raio da Terra e leva ao cubo. Guarda ele lá. Pega o tempo que ela demora para dar uma volta e leva ao quadrado. Guarda ele lá. Pega esse tempo e divide pelo raio. Vai dar um número. Tá? Faz a mesma coisa com a Júpiter. Com a Júpiter não. Com o planeta Júpiter. Com a Júpiter parece... Fala, Júpiter, né, camarada? Faz a mesma coisa com o planeta Júpiter. Pega o tempo, eleva ao quadrado. Pega o raio, eleva ao cubo. Divide os dois resultados, tempo, quadrado, raio, cubo. Dá a mesma quantidade que tinha dado para a Terra. Caramba, cara. Kepler é sinistro. Ele descobriu que... Vamos nessa. Gravitação universal de Newton. Então falamos das 3 leis de Kepler. Agora vamos entrar com Newton na jogada. Então vamos que vamos. Newton. Newton disse o seguinte: massa atrai massa. Ai, eu estou me sentindo atraído pela CTV. Não é bem assim. A massa tem que ser uma massa considerável, porque assim essa força de atração você acaba não sentindo, beleza? Quanto mais afastados estiverem os corpos, menor será a intensidade. Então aquela velha máxima, né? Namoro de praia não sobe a serra. Por quê? Porque a distância é longa,
logo a força é pequena. Ah, é por isso. Então Newton também está relacionado com Shakespeare nos romances. Não, nada a ver. Mas é isso que ele quis dizer. Quanto maior a distância, menor a força de atração entre esses corpos. E daí nós vamos ver o seguinte, que essa força ela não decresce de forma linearmente. Ela decresce de forma quadrada, beleza? Depois vou mostrar a forma, vocês vão entender o porquê, beleza? Então temos aí a equação. Essa equação é a equação que calcula a força de atração. Lembrando, atração. Nós vamos estudar em elétrica que existe também repulsão. Mas a mecânica que a gente vê aqui é a clássica de Newton. Newton não conhecia a força de atração, de repulsão, desculpa, só conhecia a força de atração. Maxwell foi um dos caras que estudou essa tal força de repulsão também. Repulsão e atração também. Vamos nessa. Essa equação, constante gravitacional 6,67 vezes 10 a menos não sei lá quanto, um número bem grande, que você não precisa decorar, porque ele vai te falar nos exercícios, certo? Se ele não disser pra você, você tá tentando tipo... Ita? Não, mais do que ita. Prita? Não, mais do que prita. Trita você tá tentando, beleza? E esse curso é muito difícil mesmo, não tente trita, tente Enem, porque aqui nós temos material pro Enem, não pro trita, beleza? Então aqui eu tenho a massa do corpo menor, tá? Aqui eu tenho a massa do corpo maior, beleza? Aqui eu tenho a distância. Então, perceba, o produto das massas é diretamente proporcional à força. Se a massa dobra, ouça isso, se a massa dobra, a força dobra, certo? Ah, professor, e se uma dobra e outra triplica? Se uma dobra e outra triplica, a força aumenta em 6 vezes. Beleza? Então você pega o que acontece com a massa, um aumento ou uma diminuição, né? Se a massa cai pela metade e a outra cai 4 vezes, a força cai 8 vezes. Tudo que eu estou colocando aqui é relação massa e força, beleza? Tá, perceba que esse D está elevado ao quadrado e ele não é diretamente, ele é inversamente. Quando o de cima sobe, o de baixo desce. Tananana, beleza? Então, só que ele tem um quadrado aqui, ó, e aqui eu não tenho quadrado, eu tenho o número 1, certo? Então, o que você precisa saber? Se a distância dobra, a força cai 4 vezes. Então, se a distância dobra, a força cai 4 vezes. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, o que acontece com a distância? Vou pegar outro exemplo, a distância triplica. Eleve esse número ao quadrado. Que número? 3. Quanto dá? 9. 3 ao quadrado, 9. Pegue esse resultado que você elevou ao quadrado e faça o inverso para ter a condição de inversamente proporcional. Qual é o inverso de 9? Tem um 1 lá embaixo invisível. Então, 1 sobre 9. Então, para a força aumentar, a distância precisa diminuir, certo? Vou colocar um exemplo aqui para vocês quando a distância diminui. A distância, então, diminuiu 5 vezes. O que vai acontecer com a força? Então, vamos lá. Vamos elevar ao quadrado. 1 sobre 5 ao quadrado é igual a 1 sobre 25, certo? O inverso disso é 25. Então, se a distância cai 5 vezes, a força aumenta 25 vezes. Você também pode relacionar massa e distância. Quer ver? Se a distância aumenta 3 vezes, a massa aumenta 6 vezes, o que acontece com a força? Então, primeira coisa, vamos para esse cara aqui. Eleva ao quadrado, depois inverte. Esse cara aqui não faz nada. Dá para simplificar, né? Dá 2/3. Isso aqui dá 0,6. Então, a força fica 0,6 do que era, ou seja, decresceu. Ela tinha uma quantidade F, agora ela passa a ter 2/3 de F, certo? Maravilha? Vamos fazer exercício sobre isso, tá? Não se preocupe. Vamos para o próximo slide lá. A fórmula! Esse PowerPoint é bom demais. Aceleração da gravidade. Em uma das nossas aulas eu comentei que ia ter uma experiência. Nós vamos fazer ela lá no final da mecânica, como eu tinha comentado.
a gente consegue calcular a aceleração da gravidade, tá? A aceleração da gravidade da Terra usando a equação do pêndulo, tá? Do período, beleza? Aqui a gente tem uma fórmula que você consegue calcular a aceleração da gravidade de qualquer planeta, tá? De qualquer planeta, não necessariamente estando no planeta. Porque na nossa conta a gente precisa fazer com que o pêndulo oscile. Na conta que nós temos aqui, é só conhecer a massa, a constante gravitacional, olha lá ela aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, certo? A massa do planeta e a distância do centro de massa. O que é isso, professor? O que é isso? Tá, você está estudando um corpo, certo? No caso, na Terra. Esse corpo está na superfície da Terra. A distância dele até o centro de massa da Terra, que está localizado no centro, beleza? Então, isso aqui seria o raio da Terra. Agora, se você quiser fazer a mesma coisa, só que para um satélite, está orbitando a Terra, qual é a gravidade que eles sentem lá? Você faz isso, só que aqui você tem que abrir, né? Esse seu R vai ficar Rzinho mais um certo H, tudo bem? Quando você tem alguma coisa na superfície, você usa essa equação. Quando você tem alguma coisa orbitando, você soma essa distância que está além do raio da Terra. Maravilha? Equação importante, tá? Então, nós temos aí gravidade na fórmula do peso, certo? Tá aqui. E nós temos também gravidade na fórmula da gravitação universal. Maravilha? Próximo. Satélites em órbitas circulares. Olha só, o que é um satélite? Qualquer objeto que gira em torno de um planeta em órbita circular ou elíptica. Então, entrou resultante igual a zero, né? Ele não vai sair, não vai chegar. Não tem um motorzinho, não está ligado, está desligado. Ele vai ficar girando, 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 beleza? Posso considerar um satélite porque ele está orbitando lá. Maravilha? Opa! Olha só, ele está orbitando, ó. Orbitou! Mais uma vez. Mais uma vez, professor. Então, eu quero ver orbitando agora ali. Olha só, orbita mesmo. Então, vamos nessa. Aqui, pessoal, o que nós temos? A gente não trabalhou com força centrípeta. Vou dar uma pinceladinha para vocês nela. A força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. Logo, força centrípeta é massa vezes v ao quadrado sobre o raio, certo? Vou só dividir ela aqui para você não se perder lá. Olha só, então eu tenho o seguinte. Qual é a força que eu vou igualar com a força de gravitação? Se o movimento é circular, qual é a força que puxa o corpo para dentro? Sempre centrípeta. Lembrando que a força centrípeta eu posso considerá-la como um ente. Ela só vai aparecer quando o movimento for circular. Por que a gente não falou? A gente estava falando de movimento retilíneo, né? Então não há força centrípeta. Lembra quando nós falamos de movimento circular? Eu falei de aceleração centrípeta, que está associado ao movimento circular. Essa força centrípeta está associada ao movimento circular. Beleza? Continuando lá, então. Então eu vou pegar essas duas forças, força da gravitação, força centrípeta, e vou igualar. Ó, gravitação universal, centrípeta. Igualando. Posso cortar os mzinhos, né? Que seriam o mzinho da Lua. O que eu calculo aqui, galera? Eu calculo a velocidade de translação. Olha só que legal. Então a velocidade tem que ter uma velocidade máxima. Existe velocidade de escape, que é aquela mínima velocidade que você tem que sair. Beleza? Então, pessoal, vamos exercitar. O que a gente aprendeu? Quais são as formas que nós aprendemos hoje? Aprendemos a forma do período, lei de Kepler, isso aqui é igual a uma constante. Aprendemos a fórmula da gravitação, né? Essa fórmula é importante. Olhadinha para a câmera. Aprendemos a fórmula da força centrípeta. Olhadinha para a câmera. Oi! Aprendemos também a fórmula da gravitação. Certo? Aprendemos também a fórmula da velocidade. Tudo bem? Todas essas fórmulas aí a gente está trabalhando. Opa, é R, eu confundi aqui. Oh, meu Deus!
Volta, 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 volta. Volta, volta, volta lá. Aê, legal, conseguimos. Vamos só voltar. Isso, maravilha. Então, aquelas equações de novo. Força gravitacional. Não tem problema, né? Quem sabe faz ao vivo. Sobre distância ao quadrado. Velocidade. Esse R está dentro. Gravidade. Força centrípeta. E Kepler. Aprendemos várias hoje, hein? Kepler, Newton, Galileu da Galileia. Falamos de Anitta? Falamos de Anitta? Não falamos de Anitta, não. A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Opa, é aquele esquema lá. Dobra um, cai o outro, tá? Então, ela é F, certo? Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, então pera lá. Então eu tenho 2 vezes a massa da Terra e 2 vezes a massa da Lua, certo? Beleza? E se a distância que separasse fosse reduzida à metade? Então a distância caiu pela metade. Lembre-se, aqui eu tenho que fazer um negocinho. Eleva ao quadrado a... Pagar aqui porque não precisa elevar o D ao quadrado, tá, galera? Só precisa elevar o número que multiplica o D, que é 1/2. Eleva 1/2 ao quadrado, isso aqui vai dar 1/4. E depois disso, inverte. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 4. Esses valores são diretos. Isso aqui eu já fiz tudo, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 4? 4. Não, 2 vezes 2? 4. 4 vezes 4? 16. Então, a força aumentou 16 vezes. O que eu vou fazer? Vou explicar aqui para vocês o seguinte. Quando a massa dobra, a força dobra. A outra massa dobra, a força dobra. Quando 2 massas dobram, a força aumenta 4 vezes. Certo? Beleza? A distância. Quando a distância cai pela metade, distância caiu pela metade. A força aumentou. Metade, tem o número 2, né? Então caiu pela metade e aumentou 4 vezes. Está aqui. Se aumenta 4, como na equação é todo um produto, certo? Ela vai aumentar 16 vezes. Legal? Fechou? Vamos para o próximo. Opa, tem uma dica ali. Relação força e massa. A gente já fez tudo. Tem até um slide de resolução aqui. A gente não precisa. Sobre a trajetória elíptica realizada pela Terra em torno do Sol, é correto afirmar que a força pela qual a Terra atrai o Sol tem o mesmo modo da força pela qual o Sol atrai a Terra. Acho que sim. Deixa eu mostrar na figura, por exemplo, geocêntrico. Não. O período de revolução da Terra em torno do Sol é de... claro. A velocidade de órbita da Terra no ponto A é maior do que no ponto C. Tá, vamos lá. Velocidade vai ser raiz de Gm sobre R, certo? Então, a velocidade de órbita da Terra no ponto A é maior do que no ponto C. Então, ponto A, ponto C. Não tem um ponto A e um ponto C na figura, isso aqui a gente anula. A velocidade da órbita da Terra é independente... É A, né, galera? Poxa vida! Então, pessoal, olha só, o que a gente viu hoje? Gravitação universal, certo? Trabalhamos com várias equações, né? Trabalhamos com Kepler, trabalhamos com Newton. Fazendo uma saideira aqui, porque eu percebi aí que muita gente ficou com dificuldade. O que aconteceu? Olha só. Vamos resolver essa questão aqui da velocidade para vocês entenderem? Olha só, eu vou fazer aqui uma circunferência. Vou colocar aqui o Sol e um dos focos, tá? Olha só. Vou colocar um ponto aqui. Vou colocar ponto A e vou colocar o ponto B. Aonde a velocidade é maior de rotação? Velocidade, para vocês entenderem isso aqui. Então vamos lá. Considerando que a massa do A, do corpinho A, é igual à massa do corpinho B, tá legal? Porque aqui depende da massa, então a gente vai fazer a relação só para essa distância RA aqui. Perceba o seguinte, RB, tá? O raio e a velocidade são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Para você descobrir isso, eu tenho um macete, você coloca eles do mesmo lado da igualdade. Então,
Se eu levar os dois lados ao quadrado, só para tirar a raiz, fica assim. Eu levei os dois lados ao quadrado, tá certo? E joguei o R aqui. Perceba o que você tem aqui? Um produto. Se você tiver um produto, a grandeza ela é inversamente proporcional. Essas duas aqui são inversamente proporcionais, tá? Então, quanto maior o raio, menor a velocidade, certo? Quanto menor o raio, maior a velocidade. Então, quando a Terra passa por essa parte aqui, a velocidade dela é maior, porque os raios são menores. Então tem aquele ponto, né? O periélio. O periélio é o ponto mais próximo da Terra do Sol. Então é a velocidade onde ela vai ter, é o ponto onde a Terra vai ter a maior velocidade. Beleza, galera? Então explicando esse exercício que teve essa pequena falha aí, tá? Espero que você tenha gostado. Fui até a aula 11, certo? Porque essa aqui foi a aula 10, beleza? E a gente vai daquele jeito, né? Curtindo aquele musiquinha. Vambora! Fui!